Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais um Bora Falar de Negócios. Daniel, mais um, hein? É, cara, nós estamos com audiência legal hoje, senão já tinham cortado a gente. Ou o Gilmar não assistiu, ainda não mandou a gente embora. É verdade. Pode ser também, a gente tem que ver o que tá acontecendo. Mas tá legal, João, a audiência tá boa pra caramba. Bom, o pessoal tá interagindo, graças a vocês a gente tá no ar ainda. Vai ter a segunda temporada, né? Sim, sim. Eu preciso garantir meu emprego. Se preparem. Então tá bom. 2024, temporada 2. E vamos mudar as perguntas em 24, tenho certeza disso. Vamos para assuntos mais polêmicos. Mas, mais um Bora Falar de Negócios. Daniel, quem é o nosso convidado de hoje? Rapaz, o nosso convidado de hoje não foi fácil trazê-lo, agenda complicadíssima. Empresário forte. Um grande empresário de Paranavaí, empresário da área da saúde, que está aqui com a gente, é fisioterapeuta, tem uma academia, tem um instituto de imagem na cidade de Paranavaí e recentemente trouxe uma máquina fantástica, inovadora para a nossa região. Daqui a pouquinho ele vai falar disso. O nosso convidado de hoje é o empresário fisioterapeuta Rafael Vituri Viana. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia a todos, muito obrigado aqui pelo convite, é o Daniel, é o João. É um prazer aqui estar compartilhando aqui nossa experiência de negócio, né? E estamos aí então para poder falar um pouquinho sobre o negócio. Legal, legal, muito bom mesmo. Mas já que a gente está começando o podcast, Rafa, fala um pouquinho pra gente. Quem é o Rafael? Quem é o Dr. Rafael? Então, pessoal, muita gente me conhece, né? Eu, na verdade, sou fisioterapeuta, né? Me formei em 2001 pela Universidade Paranaense, Unipar, e comecei como fisioterapeuta atuando na clínica, né? Essa minha área de atuação, me especializei em ortopedia e traumatologia, né? Então fiz especialização nessa área e atuei na clínica Físio, né, que temos até hoje, juntamente à KR Academia, durante 10 anos, né? E aí depois comecei aí com essa vida de empresário aí na área de saúde e estamos até hoje. E depois, né, da Físio a gente começou com a KR, né? Então a KR a gente fundou ela em 2008. Então a KR hoje ela já tem 15 anos, né? Então hoje então anterior a KR Academia, você já tinha empresa de fisioterapia. Isso, a gente tinha fisioterapia, a gente atuou nesses 10 anos e não só fisioterapia, então a gente tinha todas as terapias, né? Então fisioterapia, psicologia, nutrição, fono. E aí a gente foi crescendo. Aí muitas pessoas, Daniel, não sei se você vai fazer essa pergunta, me perguntaram por que eu fui indo de um negócio para o outro. Você sabe que isso é muito interessante? Eu ia perguntar se faz sentido uma empresa com a outra, porque fisioterapia, academia, agora negócio de imagem. Então, todo mundo tudo tá ligado à saúde. É isso que eu ia falar. Tudo tá ligado também tá ligado à fisioterapia, academia e saúde e qualidade de vida. Na verdade, o pessoal me fala que eu sou empresário da saúde. Né? Legal. Então, assim, por que eu abri a academia, né? Todo mundo pergunta por que de cada empresa veio uma na sequência da outra. Quando eu era fisioterapeuta, né, atuava na área de fisioterapia, eu tinha uma amizade muito grande com os ortopedistas, porque a gente trabalhava em conjunto, a gente acompanhava várias cirurgias, e muitas vezes a gente se comentava, falava, poxa vida, né, dá um trabalho para fazer a cirurgia, dá um trabalho para fazer a reabilitação, e a gente às vezes perdia a cirurgia do paciente quando a gente mandava ele para academia, né? Por quê? Porque não tinha devida orientação, não tinha acompanhamento. E foi por esse motivo que eu abri a KR Academia. Tá? Para a gente poder oferecer um serviço de maior... Para dar uma sequência ao paciente numa recuperação. Um serviço de maior qualidade. Então a gente selecionou os nossos colaboradores, nossos professores, a gente treinou eles com relação a isso, porque era uma deficiência que tinha, né, no mercado. Então em 2008, a gente, na época tinha uma academia maior, as outras eram tudo pequenininha, depois a gente foi crescendo, e hoje a gente tem 3.600 metros quadrados de academia. Então, hoje a gente tem lá desde a parte de piscina, a parte infantil, a parte adulta, a gente tem piscina semiolímpica, musculação, luta, pilates e tudo mais, né? Então, assim, foi por isso que surgiu a KR. E hoje, graças a Deus, é a maior academia da região toda. E aí, depois disso, as pessoas falam, mas por que veio a imagem, né? Da onde surgiu... o Instituto de Imagem. Né? Da onde veio a MedClinic, da onde que surgiu essa questão de imagem, né? Por que da imagem? Tá tudo ligado, né, Daniel, João, porque que acontece? Eu, como fisioterapeuta, né, o meu conhecimento é a saúde, né? Então, depois da fisioterapia veio a academia e aí a dificuldade com relação aos exames de imagem, né? Então, a gente foi atrás, foi um projeto muito assim, que a gente teve que acreditar muito,
né? Com muita coragem, né? Porque é uma complexidade muito grande. Então, assim, eu tive que estudar antes de iniciar o projeto de mais de 2 anos. Né? Então, eu estudei 2 anos, eu fui para grandes centros, conhecer essas estruturas, entender como funcionava, porque eu falo assim, muitas vezes a pessoa quer montar um negócio e ela fala assim, eu vou pegar e vou juntar um dinheirinho, né? E vou montar. E vou montar. E não é isso. Não é né? assim que funciona. Eu falo assim, Daniel, todas as minhas empresas, as pessoas falam assim, nossa, mas por que você tem tanto sucesso, né? Qual o segredo do seu sucesso? Eu falo que o segredo do sucesso é você planejar e estudar ele muito bem, né? Sim, até sem dúvida. eu falo, voltando um pouquinho atrás na fala, até como fisioterapeuta. As pessoas me falam assim, mas você saiu da faculdade? Eu me formei, lembro até hoje, foi em fevereiro de 2001. Em março, eu já estava com a clínica aberta. Aí as pessoas falam assim, mas você montou a clínica em um mês? Não montei a clínica em um mês. Quando eu estava fazendo a minha faculdade, então eu já tenho esse espírito de longa data. Eu comecei a fazer estágio, Daniel, no meu primeiro ano de faculdade, voluntário. Então, tipo assim, eu fui para Londrina, eu fui para Curitiba. As minhas férias não eram férias só de descanso, eu ia fazer estágio. Aí eu ia lá em Maringá, eu via aquela clínica, eu falei, nossa, né? Acho que legal, né? Vou pensar em montar uma clínica nesse estilo. Aí ia para Londrina, via outra de um estilo diferente. E aí você ia avançando. E quando foi a academia, não foi diferente, né? Eu estudei também bastante tempo antes, então eu fui para grandes centros, eu fui para São Paulo, eu fui para Rio de Janeiro, eu fui para fora do país, fui ver como era a realidade nos Estados Unidos. Então, assim, tudo muito bem planejado e estudado. Sim. E já na imagem, com a complexidade que ela existe, foi muito mais difícil. Né? Por quê? Porque envolve uma tecnologia, envolve uma questão técnica, né? Uma qualificação que você tem que ir atrás. Sim. Né? E entrando um pouco assim nos nossos negócios, né? O sucesso hoje, você precisa muito investir o quê? Na mão de obra qualificada, que é uma coisa muito difícil. Sem dúvida. Então, assim, todas as vezes que eu for montar um projeto, o sucesso dele depende muito do quê? Do planejamento, do estudo, do mercado. Então, é isso aí. Por isso de gente. De gente. De gente de qualidade. É. Falando em gente, hoje nas suas empresas, aproximadamente quantos colaboradores você tem? Olha, Daniel, na KR Academia, né, que é a empresa mais antiga, junto com a FIS, a gente tem aproximadamente hoje 80 colaboradores. Né? Então, assim, a gente tem um número bem grande de colaboradores lá. Cada vez a gente prepara eles, qualifica. Então, a gente se preocupa muito com a qualificação da nossa equipe. Né? Então, a gente tem um treinamento para esses profissionais estarem atendendo de forma mais adequada. E agora, na MedClinic, eu estava até comentando aqui com o João, nós tínhamos 25 né, colaboradores. Com a nossa inauguração agora de quinta-feira passada da ressonância magnética por inteligência artificial, nós aumentamos praticamente de um mês para o outro mais 10 colaboradores. Então, tipo, hoje nós estamos em 35 colaboradores. Então, chegar aproximadamente de 115 a 120 colaboradores entre as empresas. Parabéns, parabéns, porque a gente sabe, né, a importância que tem quando você vai trazendo profissionais para trabalhar junto com você. E você falou uma coisa muito importante, né? Essa preocupação com a qualidade dessa mão de obra, né? Está sempre colocando gente qualificada ali próximo de você. Mas como nós estamos falando em colaboradores, né? Vou pegar uma pergunta lá de baixo. Quando você tem o hábito assim de reuni-los um dia na semana, um dia no mês, faz reuniões por blocos para ter um bate-papo com eles? Como é que funciona? Daniel, é assim, né? A gente cresceu bastante, né? Então, assim, a gente tem vários gerentes e coordenadores de setores. Né? Ah, sim. Então, assim, por exemplo, na academia a gente procura fazer esse trabalho pelo menos a cada 4 meses. Né? Então, eu não consigo estar presente ali todo mês, toda semana. Mas você né? tem esse gerente, esse supervisor que faz esse trabalho. Então assim, eu tenho como que estou gerindo hoje os meus negócios, né? Então hoje eu tenho entre as minhas empresas aproximadamente 12 entre gerentes e coordenadores, tá? E aí eles fazem esse trabalho semanal ou quinzenal ou até alguns casos mensal. Só que eu me reúno com eles toda semana. Com os líderes. Com os líderes. Então, assim, eu me reúno com eles. A minha segunda e a minha terça-feira é destinada para esse objetivo. Então, toda a minha programação da minha agenda começa a partir da quarta. Porque segunda e terça
eu tenho toda essa programação com eles, para saber como está cada setor, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser investido, aonde a gente tem que atuar melhor, porque assim, é o que eu sempre falo, às vezes a gente tem alguns erros são com os erros que a gente cresce. Então, é muito importante, eu acho, que essa aproximação do gestor, né, o diretor, com os seus colaboradores responsáveis pela liderança do grupo, né? A gente atrapalhou a programação dele, né? Porque ele falou segunda e terça ele se reúne, a gente trouxe o homem bem na terça. Hoje ele tá aqui, hoje ele tirou um pedaço do espaço dele. Você viu, né, Daniel? Eu tive que reprogramar minha terça-feira. Você tá importante, hein, Daniel? Você tá importante. O Rafa, a causa é boa. A causa é boa. E sobre empreender, você sempre teve essa vontade? Porque assim, você se formou fisioterapeuta, beleza. Sempre teve essa vontade de empreender? Da onde vem isso? Olha, o que é normal? Só pra emendar, o que é normal? Você tá terminando a faculdade, você pensar, eu vou trabalhar pros outros. Vou mandar meu currículo para tal lugar, vou fazer isso, eu já tá pensando lá no emprego. Mas né? E o que o Rafa fala que é diferente, porque quando ele era aluno, ele já ia olhando outras instituições e já falando, olha, eu queria fazer algo parecido, eu quero montar algo. Olha, Daniel, eu falo assim, que essa é uma coisa que me inspira muito, sabe? Eu, desde os meus 10 anos, a gente pulou um pouco essa parte, né? Até esses dias atrás eu tive uma Então conta essa história aí. Entrevista. Vamos lá. Eu quero saber essa história dos 10 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, né? E eu falo assim, esses dias eu tava brincando com a minha filha, Vitória. Ela tem 11 anos e ela tá indo pro mesmo caminho, né? Eu tenho 2 filhas, a Vitória que tem 11 anos e a mais nova, a Valentina, tem 7 anos, né? Minha esposa é a Kátia. E a Vitória, com 11 anos, ela já está indo para o meu espírito empreendedor. Que legal. Então, como que começou? Isso é bem legal, essa história, né? Quando eu tinha 10 anos, o meu avô sempre foi proprietário rural, né? Meu avô sempre tinha propriedade rural. E meu avô, ele falava assim... Em Paranavaí. Meu avô sempre foi um dos pioneiros aqui, o seu Nelson Vituri. Então, tinha fazenda aqui em São João, né? E depois foi para o Mato Grosso e tal. E aí ele falava assim... chegou um dia para mim com 10 anos e falou assim, escuta, se eu te dar um bezerro, o que você vai fazer com esse bezerro? Né? O que a pessoa vai querer fazer com um bezerro, uma criança de 10 anos? Eu falei, vô. E ele ficou surpreendente com aquilo. Eu falei, eu vou pegar esse bezerro, vou deixar crescer, e aí quando crescer você vai vender, vai fazer o quê? Eu falei, vô, eu vou vender, eu vou comprar mais 3. Aí ele falou, sério, vai comprar mais 3? Você não vai querer gastar o dinheiro? Eu falei, não, vô, eu tenho que pensar em multiplicar. Aí, Daniel, eu, como era criança pequena em casa, ia pra fazenda na época só de férias, e eu falava assim pro meu pai e minha mãe, eu quero fazer algo para ganhar o meu dinheiro. Eu quero empreender, sabe? Eu sempre era daquele que sempre trabalhava assim, queria brincar, por exemplo, eu ia brincar de mercado, eu brincava de banco. Então, assim, aí eu comecei o quê? Criando cachorro, sabe? Eu abri um canil, aí minha mãe falava com quantos anos? Com 10 anos. Com 10 anos você abriu um canil? Com 10 anos. Aí minha mãe falou assim, você tá doido? Não vou deixar. Aí eu convenci ela, comprei uma cadelinha, depois o cachorro. Naquela época, ainda nem ganhava tanto dinheiro igual vender cachorro hoje, né? Porque hoje dá dinheiro vender cachorro, né? E naquela época, Daniel, eu criava pincher. Olha só, pincher, né? E eu cheguei a ter 30 cadelas criando, entre os meus 10 até os meus 15, 16 anos. O canil era você vender o cachorro. Você era cuidar. Eles procriavam e aí você colocava os filhotinhos à venda. Só que eu não vendia aqui, eu vendia em Maringá, eu vendia em Londrina. Na época, eu chegava a vender um pincher, porque era com pedigree e tudo, no valor de um salário mínimo. Mas você tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Alguém tinha que levar esse cachorro com você. Meu pai ia junto, ele me levava junto comigo. O primeiro colaborador dele foi o pai dele. Aí eu comecei criando cachorro. Isso foi até ali entre os 15 e 16, né? Aí quando chegou no ensino médio, aí a coisa começou a apertar. Aí eu comecei a dar uma reduzida. Aí eu cheguei e falei pra minha irmã. Falei, você quer tocar o canil de sociedade comigo? Ela falou, vamos tocar. Aí foi indo. Ela mais nova? Ela era mais nova, ela era 7 anos mais nova que eu, já tinha 10, 11 anos também. E você já estava com 17? Já estava com 17. Aí ela falou, não, vamos. Aí só que quando eu passei para a faculdade, aí eu falei, você continua, eu vou parar, porque não tenho mais condição. Então, assim, foi juntando aquele dinheiro, indo, que eu consegui fazer um capital. Por mais que os meus avós, eles tinham condição, meu pai era funcionário público, né, da Copel, e eles, assim, eu nunca tive nada dado fácil. Ele sempre falava assim, você tem que juntar o seu dinheiro e você tem que administrar. E voltando na minha filha, o meu pai me ensinou com o sistema da mesada,
né? Eu acho que para você criar um bom empreendedor no futuro, eu acho que você tem que ensinar a criança a administrar o dinheiro desde pequeno. Então, tipo assim, eu adotei essa metodologia com as minhas filhas. E aí a minha filha, agora no metade do ano, ela chegou assim, pai, eu quero montar um negócio. Eu falei, como assim? Quero montar um negócio. 11 Seria anos. maravilhoso se ela falasse que queria montar um canil. Seria muito bom. Mas você sabe que ela já pediu isso. Eu falei, não, dá muito trabalho. Não quero. Aí ela falou assim, pai, eu vou fazer uma sociedade com a minha amiga. E nós vamos começar a fazer pulseira para vender. Sabe aquelas pulseiras que compra aqueles kits e começa a montar? Aí o pai, como que começa isso? Aí eu fui explicar para ela. Falou, ó, a sociedade funciona assim, você vai dar R$50, a sua amiga vai dar 50, vocês vão comprar o material, vocês vão vender. Ensinei ela na matemática, ó, você coloca tantos por cento em cima, isso, aquilo, ela foi aprendendo. Então aquilo pra mim foi assim, sabe, eu fiquei muito feliz da minha filha esse ano ter... Show! Eu falei, ó, tá no sangue, né? Que legal. Tá, agora a DNA empreendedor. Não, a pergunta é quanto tempo durou o canil? Depois que separou, a sua irmã tocou? Aí depois ela tocou uns 2 anos e aí ela desistiu também. Porque aí, ela também daí foi embora estudar, né? 2º grau ela foi pra fora e infelizmente teve que acabar o canil. Ô, Rafa, e por que físio? Se a sua formação é físio, você estava nessa área empreendedora, não pensou em administração, foi direto na física, era uma não coisa pensou em que... veterinária? Gostava de cachorro? Então, eu tinha um tio veterinário e aí todo mundo achava que eu ia fazer veterinária, né? Mas assim, eu sempre tive um sonho, sempre quando era criança eu falava assim, eu quero ter uma profissão que eu vou usar branco, né? Eu não sei, eu achava bonito, branco, e até pensei algumas vezes fazer medicina, mas naquela época era bem difícil o curso de medicina, até né? Hoje, né? Não, mas naquela época tinha bem menos faculdades, né? Sim. Então, tipo, eu me lembro naquela época que tinha na UEM, tinha na UEL e na Federal, acho que era. Então, assim, era muito difícil. E aí eu falei, não, eu vou fazer fisioterapia. E por que eu comecei fisioterapia? Porque eu tive um problema no joelho, no 2º ano, no 2º grau, e aí eu comecei a fazer fisioterapia. E aí eu falei, acho que eu vou levar isso pra minha vida. E aí foi por causa daquela dor no joelho que eu tive que eu fiz fisioterapia, né? E aí por isso que eu fui nisso. Só que eu vi que o meu negócio não era só ser fisioterapeuta, era administrar, empreender. Então assim, as pessoas até brincam comigo assim, toda a obra que eu termino, né, que foram 2 grandes empreendimentos esse ano, que foi a reforma da KR e a ressonância na MedClinic. E eu falo assim, agora eu vou dar um tempo, vou dar 1, 2 anos. Aí quando vê, você já tá no mesmo ano embalando e... Então tem mais projetos para... Nós temos mais projetos, sim. Nós já temos um projeto para 2025. Podia adiantar, né, Daniel? Que legal, Podia dar uma primeira mão aqui, né? Mas você sabe que, ó, o sucesso do segredo muitas vezes depende do silêncio inicial, viu? Ah, sim. É muito importante. Depende. A gente tem que saber guardar. Algumas coisas temos que saber guardar. Eu dei uma entrevista mais ou menos uns 7, 8 meses atrás e a pessoa me fez essa mesma pergunta que você fez, João. Aí falou assim, e aí, vem um novo projeto por aí? Eu falei, vem, mas ainda não posso falar o que é. E era ressonância, né? Legal. Aí agora você tá me fazendo essa pergunta. Aí ano que vem, final do ano eu volto aqui e eu te conto o que é. Ô, Daniel, eu vou apostar que é uma loja do Corinthians. Só vender produtos do Corinthians. Ele não vai ter coragem. Ó, se fosse do São Paulo, aí podia até ser. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta. A gente de vez em quando conversa, eu e você, e eu vejo a sua... preocupação com mão de obra, né? Essa necessidade de mão de obra de qualidade, né? Você já me falou algumas vezes sobre isso. Sim. Como é que funciona o seu RH lá quando vai entrar um colaborador? Você participa desse processo de entrevista? Você tem uma pessoa responsável por isso? E eu queria emendar essa pergunta com outra. O que você quer escutar de uma pessoa quando ela vem trabalhar com você? Qual que é o brilho diferente que faz você falar, pô, eu quero esse cara trabalhando comigo? Olha, Daniel, isso é uma dificuldade, né, que a gente já enfrenta há bastante tempo, né? A gente conversa, né, pela amizade que a gente tem de anos. Então, assim, é muito difícil, né? Eu falo assim, principalmente na nossa área que é a saúde, né? Então, a gente faz muitas parcerias, né, com a instituição, que a gente tem uma parceria muito forte aí com a FATES. E a gente oferece o quê? A gente procura ofertar os estágios, né? Então eu falo assim, se você me perguntar, vamos pegar a KR, que é a instituição, uma empresa bem mais longa, do número maior Sim. de colaboradores. Eu tenho hoje aproximadamente lá 80 colaboradores. Desses aí, vamos dizer que são em torno de 60 professores. Desses Sim. 60, eu vou dizer que aproximadamente uns 20 começaram comigo como estagiário.
E depois então, ficaram efetivados como professor. Foram efetivados. Então, assim, eu sou daquele que eu prefiro preparar, formar, não pegar vícios, né? Isso é então, legal, eu acho muito importante. Isso é legal. E na Mediclinic a gente está indo agora para o mesmo caminho, né? Então, a gente tem várias parcerias, principalmente aí com a Unifates, que é uma área muito deficitária nossa. Então, por exemplo, a questão de biomédicos, a enfermagem, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque tipo, a gente tem uma grande empresa na cidade, que é a Santa Casa, Sim. que absorve praticamente quase que todos os enfermeiros e os técnicos. Então, assim, é muito difícil essa mão de obra. Então, assim, o que a gente prepara? A gente faz através do estágio, né? Preparar aquele profissional que amanhã ou depois vai ser o nosso colaborador efetivo. E com relação à questão da seleção, eu falo assim, olha, muitas vezes as pessoas não acreditam que eu faço isso, né? Quando eu estou bem apurado, eu pego uma das minhas gerentes para fazer uma triagem, né? Sim. Mas eu sou daquele empresário em que eu gosto de bater o martelo quando na seleção dele. Por quê? Porque eu quero ver se eu vejo na pessoa aquilo que eu preciso, que é o quê? A pessoa vestir a camisa pela empresa. Então, assim, o que eu falo, a pergunta para a pessoa? Eu falo assim, olha, se você tiver qualquer dificuldade dentro da empresa, qual o seu maior desafio com relação a isso? Você vai enfrentar ou não? Então, se a pessoa enfrenta, é aquela pessoa que serve para mim. Aí, se aquela fala, vou ver o que eu faço, já é uma pessoa que para mim já não tem muito interesse na empresa. Você quer essa proatividade. Você quer eu quero uma pessoa que seja líder. Sim. Só que hoje... Que resolva problemas. A resolutividade. Só que hoje isso é difícil. Não é fácil. Tá difícil. Então, tipo assim, muitas vezes eu falo para minha esposa, há uns 3 semanas atrás, né, a gente estava fazendo uma seleção para a recepção da Mediclinic, a gente dobrou o número nosso de colaboradores. E eu falei assim, não, eu vou pegar um dia para fazer isso, né? E sem brincadeira, gente, eu entrevistei 77 pessoas em um dia, de cedo até a noite. E assim, o que hoje falta muito nas pessoas, que eu acho que as pessoas têm que investir, é se preparar. Então, tipo assim, primeiramente, a pessoa ela tem que se apresentar desde a roupa dela, da forma como ela fala, né, do estudo que ela vem preparado para aquilo, porque é ali na entrevista que ela vai ter uma chance. E uma coisa que eu sempre falo para esse colaborador, não é eu como diretor, nem um gerente que vai fazer você crescer dentro da empresa. E eu falo isso, essa frase eu falo para todos. O seu crescimento dentro da empresa depende exclusivamente de você. Não depende de mim, nem de um chefe seu. Se você se dedicar, você vai. Se não, não. Eu dei um exemplo, Daniel, esses dias atrás, de uma estagiária de técnica de enfermagem. Quando a menina chegou lá, ninguém deu nada para ela. Falei, isso aí devagar. Eu falei, não. E eu, assim, quando eu vou com a cara do colaborador, eu procuro investir nele, porque eu acho que às vezes as pessoas demoram um pouquinho para sair de dentro de si para aquela profissão. Aí eu cheguei um dia e falei para ela assim, você tem capacidade, acredito em você. Você tem essa capacidade. Aí ela pegou e falou assim, não, mas eu acho muito difícil. Porque eu tenho que aprender a fazer exame disso, exame daquilo, auxiliar o médico aqui. Eu falei, mas você vai vencer. Pois, Daniel, ela conseguiu vencer esse obstáculo, ela terminou a faculdade e ela foi contratada primeiro como salista para auxiliar os médicos nos exames de ultrassom. E depois passou um tempo, ela foi agora promovida para o que ela realmente estudou, que é o técnico de enfermagem. E no dia que a gente fez o treinamento, antes da inauguração da Mediclinic, eu falei para ela como exemplo para todos os demais que estavam começando. Eu falei assim, olha, essa pessoa aqui, ela tem que ser espelhada para vocês que estão começando hoje como estagiário. Porque ela, quando começou, ela queria desistir. E olha hoje como ela cresceu. Então, eu acho que isso é muito importante, você dar o estímulo para o seu colaborador. Porque se você não der o estímulo, ele também não vai. Sem dúvida. E o exemplo arrasta, né? Você vê a outra pessoa ali crescendo, os outros que estão entrando falam, opa, tem uma oportunidade ali. E nesse gancho que ele falou ali, professor, vou aproveitar e fazer aqui meu merchan. Ele falou que está em falta pessoas de enfermagem. Coincidentemente, a gente tem um curso de enfermagem, né, professor? Aliás, um excelente curso de enfermagem. Com uma ótima nota no MEC, né? É isso aí. Um excelente curso de enfermagem. Acabou de ser reconhecido conceito 5, conceito máximo no MEC. E você sabia, professor, que o vestibular online dos cursos... Não, o vestibular está com as inscrições abertas, mas deixa para o próximo momento. Não, isso é outro momento. Queria fazer minha propaganda aqui, desculpa. O João, se você não sabe, o João é o nosso responsável do setor comercial. O setor de matrículas é esse cara aqui. É por isso que ele está fazendo merchan aí. Você tem que fazer um marketing em cima aí, ó.
Final, começo de ano, começa as matrículas. Falando em marketing, como é que você trabalha o marketing da sua empresa? Você tem uma empresa que mexe com isso para você? Você tem um colaborador lá dentro? Você é o cara que alimenta o Instagram da academia? Como é que você vê o marketing da sua empresa e como que você trabalha ele lá? E só um adendo da pergunta, você tem 3 empresas hoje. Hoje você faz algum trabalho digital para atrair clientes ou automaticamente? Porque assim, a MedClinic eu acho que a galera já vai por conta, na minha opinião. A Físio também já tem um nome. Mas a KR você tem muita concorrência, você faz um trabalho ali para essa galera. Aí dentro da pergunta, Daniel, esse marketing, você tem esse impulsionamento, esse marketing digital de alguma forma? Sim, eu falo assim que hoje a ferramenta do marketing é muito grande, né? Eu falo assim que eu comecei lá em 2001, eu lembro naquela época você tinha que fazer jornalzinho. Sim. Você trabalhava muito com o jornal impresso, aqueles flyers, né? Era assim, eu acho isso muito difícil. Naquela época era muito difícil o marketing, porque tipo assim, você talvez cada 100 panfletos aquele que você distribuía, talvez 5, 6 dava uma atenção especial. E era uma coisa assim, né? Se for ver, né, poluía e tal, papel, natureza, aquela história toda. Dúvida. E hoje o marketing digital, né? Eu acho que a tecnologia, graças a Deus, é o que veio, né? E eu acho que eu sempre falo, né, Daniel, que a gente que conviveu a pandemia junto, né? Eu até estava brincando isso, visitei Dom Mário semana retrasada, quando eu convidei para a inauguração da MedClinic. E aí a gente relembrou os momentos que a gente passou no COI. Eu lembro, eu estava lá. Nós fizemos parte, eu, você, Dom Mário, muitas pessoas aí, empresários do setores. Mas eu falo que a pandemia ela veio com um ponto positivo. A questão do marketing digital que veio antes pandemia, após pandemia, hoje é completamente diferente. Sem né? dúvida. Eu te falo até a questão aqui da universidade, posso estar errado, se eu tiver me corrige, mas depois da pandemia a gente teve que se reinventar. Sim. Né? Lembra, Daniel? Os professores tiveram que se reinventar. Quando a gente teve lá a pandemia, e aí suspende as aulas, o que a gente faz? Né? Então, assim, por mais que já poderia ter sido alguma introdução dessa questão aí do marketing, da questão do digital, hoje foi muito melhor. Gente, você ia fazer uma reunião, você ia para Maringá, você ia para Curitiba, você ia para São Paulo, hoje você faz reunião tudo online. Tudo online. Então, isso hoje é a coisa mais normal. E com relação à mídia digital, isso fortaleceu muito, né? Então, assim, até então eu tinha uma empresa terceirizada, né, que fazia o marketing de todas as minhas empresas, e de 2 anos para cá eu contratei uma profissional especializada nisso. Né? Legal. Então ela é minha colaboradora, ela trabalha comigo, ela atende todas as minhas empresas, e aí a gente tem que se reinventar, né? Não sei se você já acompanhou, principalmente na academia, já que você tocou nisso, né, no nosso Instagram. Então, assim, eu tenho lá meus braços direitos, né, que eu falo, eu tenho o meu coordenador, o Vitor, a Gabriela, que é responsável pelo marketing. E eu falo que se você assistiu, já viu o nosso Instagram? Já? Eu sigo vocês. Então, aí você vê o que eles inventam. Então, tipo lá, eles se vestem de Homem-Aranha, de Hulk. Então, assim, eles reinventam para atrair as pessoas para a academia. Sim. Né? Então, essa questão dos colaboradores estarem participando do marketing digital, que é o que ela sempre me fala, e vocês trabalham com marketing. Hoje as pessoas querem ver o quê? Pessoas. Né? Elas não querem só ver foto, elas querem ver gente. Então, lá na KR Academia, a gente investe muito nesse marketing. Né? Então, assim, dos alunos estarem fazendo o nosso próprio marketing, né? Durante as aulas, a apresentação. Então, a gente investe muito nisso. E a MedClinic, igual você falou, né? A gente já tem um público um pouco diferenciado, que já vem pela parte da saúde, mas ela tem crescido muito essa questão do marketing digital. Porque muitas vezes a pessoa ela sabe que tem um exame de ultrassom, mas ela não sabe exatamente qual é o exame, qual a afinidade, qual o objetivo, né? Então, a questão agora da ressonância, né? Você imaginou se nós não tivéssemos o marketing digital? Como que nós íamos mostrar, através do trabalho que a gente fez lá na nossa inauguração e agora nas nossas redes sociais, qual é a evolução de uma ressonância de uma imagem convencional para uma imagem hoje de inteligência artificial? Então, o marketing digital, ele ajuda muito e contribui com isso. Então, eu falo que hoje o caminho é o marketing digital e a gente tem os colaboradores lá que fazem esse trabalho pra gente. Que legal. É importante investir nisso aí. Você mesmo falou a imagem da empresa, ela tá
hoje diretamente ligado às redes sociais, aquilo que você posta, aquilo que você publica, né? Sim. Tem que ter filtro, né? Sim. Para que aquilo que vá para lá realmente seja um instrumento de atração. Para que a pessoa tenha vontade de fazer academia lá, para as pessoas, se precisar de um exame de imagem, procure a clínica, né? Sim. Hoje, pessoal, o que existe de mais moderno em ressonância magnética, o Rafael trouxe para a cidade de Paranavaí. Ele trouxe um equipamento de ressonância magnética com o uso de inteligência artificial, um equipamento de cifra milionária que nós não tínhamos, né? Um equipamento que só tem em grandes centros, são poucos no Paraná, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante para as pessoas terem esse conhecimento. A ressonância magnética por inteligência artificial, nós somos a 3ª clínica no Paraná, tá? Então, assim, quais são os 3 principais pontos da inteligência artificial e por que nós optamos pela inteligência artificial? O investimento é milionário, muito, muito alto, mas é porque Paranavaí, nossa região da Mampara, ela precisava dessa tecnologia, né? Então, eu vou dizer assim para vocês, hoje nós não atendemos só os 28 municípios da Mampar, nós atendemos aproximadamente 12 da região aqui do CISA-MUSEP, que é a região de Maringá, e mais ou menos 8 aqui da região de Rondon. Então, assim, a gente quando investe na área da saúde, eu disse isso no meu discurso e digo isso para todos os empresários, que assim, Daniel, as pessoas falam assim para mim, quando você vai empreender, o que você pensa? Eu falo assim, sabe que a última coisa que eu penso, por mais que incrível que pareça, é no retorno financeiro. Sabe por quê, Daniel? Porque eu sei que isso vem. Quando você planeja muito bem, quando você estrutura e você pensa no objetivo maior, que foi o quê? Dar uma qualidade melhor para a nossa região. Sim. Então, a inteligência artificial, ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma qualidade melhor no exame. Então, tipo, a pessoa que vê uma imagem de uma ressonância convencional para uma normal é completamente diferente. E o mais importante, o tempo de exame da pessoa, que pode levar lá 30, 40 minutos fazendo uma ressonância, na inteligência pode se reduzir ali a 15, 20 minutos. Então, metade do tempo. E as ferramentas que o médico tem para poder laudar são muito mais avançadas. Então, o quê? É um laudo com maior precisão, com maior tecnologia. Então, é esse o objetivo nosso de estar trazendo a ressonância com inteligência artificial para atender todos os pacientes e a classe médica. O Rafa falou uma coisa que a gente ouviu, acho que nessa primeira temporada do podcast, muitas vezes. Quando a gente serve, o dinheiro ele vira uma consequência. Eu sempre falo isso. O Daniel fala muito também. A gente até conversou isso quando a gente estava indo para Londrina, né? A gente está nessa vida para servir. Empreender é servir as pessoas. Na verdade, viver é servir as pessoas, mas empreender é servir muito mais. E o dinheiro vira uma consequência. Sim. Consequência. Independente do que você faça, né? Se você vende um cachorro-quente, né? Mas você faz aquele cachorro-quente com qualidade. Com carinho, com amor. O produto que você comprou tem qualidade, você faz com carinho, com amor, sabe? Planeja como é que você quer apresentar ele, que o cliente veja uma coisa bonita. Com certeza o cara vai experimentar e ele vai voltar e vai falar para as outras pessoas. Ó, eu comi um cachorro-quente lá em tal lugar e foi fantástica a experiência. E é isso aí. O serviço, né? Quando a gente trabalha com prestação de serviço, e você é um prestador de serviço, nós, Unifaté, somos prestadores de serviço, né? A qualidade do serviço ela a qualidade é muito mais tangencial. Né? Porque quando você vai na gôndola e escolhe um produto, né? Você tem lá 2, 3 produtos, os produtos são muito similares. Né? Vou dar um exemplo, sabão em pó. Você pega lá a marca X, a marca Y, a marca Z. Tem a marca mais famosa, que todo mundo fala, mas se você comprar a outra do lado, sabe, dificilmente você vai ver uma diferença significativa na roupa. Os produtos são muito próximos. Né? Agora, quando você vende serviço, quando você trabalha com esse tipo de produto, que é bem tangencial, aí é isso que o João falou. O retorno financeiro vai vir porque o serviço prestado com qualidade as pessoas reconhecem. É isso que eu falo. E Reconhecem. se você empreender pensando no dinheiro, você tem grandes chances de não dar certo. Se você for empreender pensando apenas no retorno financeiro, sem querer servir, eu quero empurrar essa caneca. Tem grande chance de não dar certo. Verdade. O Rafael, tem um monte de gente assistindo. Alunos nossos de cursos diversos estão aí. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. É muito bom ter vocês assistindo aqui. Tem alunos que daqui 1 ano vão estar formados, daqui meio ano. Tem gente que está se formando agora. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Já que você falou que sempre foi empreendedor, começou com 10 anos com a sua criação de cachorros. Minha pergunta é, se você fosse falar com alguém hoje que está com vontade de empreender,
qual o conselho que você daria para essa pessoa? Olha, eu acho que o conselho que eu daria é assim, estude muito o negócio que você quer montar. Não saia assim, eu vou montar um determinado negócio do nada. Eu acho que o segredo do sucesso é você estudar muito aquilo que você vai fazer. Legal. Eu acho que isso é importante, né? O impulso, ele é perigoso, cara. Se for empreender por impulso, é perigoso. Ô, Rafa, e qual que é a sua maior inspiração? Você mencionou muito seu avô aí, qual que é a sua maior inspiração? Olha, eu falo pra você o seguinte, sabe? Eu acho que a minha maior inspiração não vem assim de uma pessoa, e vem sim da minha formação, né? Eu acho que eu fui criado pelos meus avós, pelos meus pais, sempre ser uma pessoa muito digna, uma pessoa muito honesta, e acreditar muito em Deus. Então eu digo que a minha maior inspiração hoje seria Deus. Eu falo assim que as pessoas, é o que eu falo, elas veem o que a gente está vivendo, mas não, o que a gente está acontecendo, mas não vê os tombos que a gente levou. Então, de repente, você cai lá ao longo da sua trajetória 1, 2 degraus, mas você tem que se reerguer, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu falo, sempre Deus em primeiro lugar. E já que a gente falou do conselho, qual você acha que é hoje a maior dificuldade em empreender? No Brasil, eu acredito que talvez a gente tenha uma realidade um pouquinho diferente, vários empresários já falaram isso aqui, mas qual você acha que hoje é a maior dificuldade em dar um start no negócio? Eu acho que a maior dificuldade nossa é a questão tributária do país. Eu acho que é uma coisa que, se você for jogar na balança, né, hoje a gente tem, por exemplo, em média aí 20-25% do nosso trabalho para pagar impostos, para pagar encargos. Então, eu acho que, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, né, um país aí de primeiro mundo, muito bem desenvolvido, eu acho que o maior desafio do empresário, do empreendedor, eu acho que é a carga tributária, não só de impostos, como também trabalhistas. Então, assim, eu acho que está bem difícil o nosso país com relação a isso. Empreender no país não é fácil. Acho que todos falaram isso. Todos falaram isso. Eu não conheço um amigo empresário meu que não reclama disso. Todos falaram é muito isso. complicado, é muito complicado. O Brasil... Rafa, estamos indo aí pro nosso finalmente, estamos terminando nosso podcast. Olha como passa rápido? Passa rápido. Nós estamos com 3 minutinhos aí pra gente fechar. A gente tem procurado manter o podcast dentro dessa quantidade de tempo, que fica gostoso de assistir. Sim. Sabe? Fica bem legal. E agradeço de novo aí a audiência de vocês, né? A cada semana a gente tem trazido experiências diferentes aqui para compartilhar aí com vocês. Você falou aí de negócio de time de futebol. Você falou em São Paulo. Você é São Paulino? Eu sou São Paulino. Cara, os dois aqui são corintianos. O seu sogro é o quê? Corintiano? Ixi, meu sogro é palmeirense. Palmeirense. Roxo. Difícil, viu? Então ele tá feliz. O time dele foi mas campeão você sabe brasileiro. que eu sou São Paulino, né? Nunca fui assim tão fanático, mas eu sou. Mas assim, eu estou construindo uma base com as minhas filhas, né? Eu levei elas agora esse ano no Centro de Treinamento de São Paulo, levei elas para assistir o jogo no Maracanã, no Morumbi. Então, assim, elas estão bem empenhadas. A Kátia também é São Paulina? É São Paulina também. Legal. Não vai ter jeito. Não vai ter como desviar não, os Corinthians aí, não. Os filhos vão ficar. Tá? Ô, Rafa, você tem o hábito de leitura? Você tem tempo para isso? João, você sabe que eu fui uma pessoa que eu nunca fui muito fã de livro, sabe? Sério, nunca fui muito fã de livro. Eu lembro quando eu estudava, para mim era um martírio ler, sabe? Mas... E filme? Agora, filme, sabe, Daniel, eu sempre gostei muito de filme. Qual foi o último filme que você viu? Bom. Olha, vou te falar uma coisa. Um assim que você vai indicar pra nós aqui. Não, mas eu não vou indicar esse, não vou indicar. Tem um na Netflix que eu assisti lá que tá nos top, que é ruim. Eu vou dizer assim pra vocês, eu sempre gostei muito de filme, né? Mas essa vida empresarial que eu tenho vivido, principalmente em 2023, eu acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida, né? Eu tenho trabalhado em média, Daniel, 18 horas por dia. Né? Então, assim, sim, muito tempo. Então, eu vou falar para você que faz muito tempo que eu não assisto um filme. Muito tempo. Mas até eu tava pensando, quando eu tava vindo para cá, eu falei, nossa, eu vou ter que falar o último filme que eu assisti. Né? E o último filme que eu assisti foi com as minhas filhas no cinema. De tanto elas insistirem. Eu não queria levar, nem minha esposa, mas eu fui obrigado a levar. Mas elas queriam, vamos ver se você vai adivinhar, que foi a Barbie, né? Tive que levar elas. Gente, que filme é aquele? Pelo amor de Deus, sem noção. Sem noção. E o filme que você recomenda?
O filme que eu gostei muito, assim, foi Senhor dos Anéis. Marcou muito pra mim, Senhor dos Anéis. A trilogia inteira? Toda. Muito grande. E eu tenho mais um, Não, eu ia falar pra você, além do Senhor dos Anéis, uma que marcou muito, e eu sou muito fã, minhas filhas também, é Harry Potter. Assisti todos também. Cara, deve ter uns 10. Eu acho que ficariam aí entre um e o outro. Você assistiu o Resgate do Soldado Ryan? Eu assisti. Pra mim é o meu filme. Eu assisti. Sério? É o meu filme, O Resgate do Soldado Ryan. Assisti. Porque é uma história muito, muito legal, sabe? Porque nos Estados Unidos, né, eles têm quando tem uma guerra, tiveram a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque e tal, e tipo, se dois irmãos forem pra guerra, e um deles morrer, o outro volta, eles trazem o outro de volta. É uma regra norte-americana em relação à guerra. Se dois forem, o outro não continua em combate, eles trazem de volta, tá? E a história do filme, ela versa sobre isso, né? O cara tava na guerra e aí o irmão morreu e aí eles vão atrás do Ryan, que é trazê-lo de volta, né? E aí o Ryan não quer voltar. Ele não quer voltar. Essa é a grande sacada do filme. E aí, depois de muito esforço, vários soldados morrem para tentar achá-lo. E aí, depois de muito esforço, cara, é quando ele já tá ali, num momento lá de combate, e aí o outro soldado fala para ele, e ele fala pro cara assim, faça valer a pena. Se você tiver alguma coisa para você falar para alguém, é que faça valer a pena. Então, meu filme, assim, é O Resgate do Soldado Ryan. E é baseado em fatos reais, né? Fatos reais. Sim. Fatos reais. Eu gosto muito de filme que é baseado em fatos reais. Daniel, vou deixar para você a última pergunta. A última pergunta. Nós já estouramos o nosso tempo. Nós teria outras pra gente falar. Por exemplo, mania mais chata. Não vou perguntar só mania mais chata, não. Não. Daí depois vai que a Kátia, você fala alguma coisa, a Kátia não... Não é essa, não. A mania dele é outra. Daniel vai perguntar, então, mas eu vou. Rafa, qual a sua mania? Não, Rafa, é o seguinte. Ontem, cara, eu estava vendo um vídeo e eu achei muito legal o vídeo. Falava assim... Você lembra do nome do tio do seu avô? E aí o cara olhou e falou assim, tio do meu avô? Algum tio do seu avô. E aí o cara falou, cara, eu não lembro do nome de nenhum tio do meu avô. Aí ele falou para ele assim, então, para vocês saber que o tempo que a gente está aqui, a gente tem que realmente dedicar aquilo que a gente quer fazer, sem se importar muito com o que as outras pessoas vão falar. Porque daqui 100 anos, daqui 120 anos... né? Ninguém vai se importar com o que você fez. Então tem que fazer as coisas bem feitas. Mas como a gente está aqui por um período curto, Rafa, para alguns privilegiados 100 anos, para alguns muito privilegiados 110, para alguns menos privilegiados bem menos que isso. Mas a minha pergunta para você, para a gente fechar, se um dia o Rafa não estiver mais aqui e os netos do Rafa passarem na frente da lápide dele, o que você acha que deveria estar escrito lá? Olha, eu acho que deveria estar escrito lá felicidade eterna. Porque eu falo que o que a gente passa, como você disse, a nossa vida é apenas uma passagem. E eu acho que o mais importante, Daniel, eu sempre falo isso, as pessoas sempre me admiram. Eu trabalho muito, né? Como eu te falei, esse ano eu trabalhei 18 horas por dia. Mas eu acho que o mais importante é você ser feliz nessa vida. Principalmente ao lado das pessoas que você ama, né? Que é a sua família. Então eu falo assim, que muitas vezes eu trabalho. Mas quando eu vou viver o meu momento com a minha família, eu largo tudo e eu vou viver a minha família, né? Então eu acho que a felicidade tem que ser acima de tudo. Porque nós estamos numa passagem, né, nessa vida. Se a gente não for feliz com quem a gente ama... e não construir nada de positivo nessa vida, qual foi o objetivo a gente ter passado aqui? Bens materiais, a gente não leva, né? A gente, como diz, caixão não tem gaveta, né? Então eu sempre falo isso, que a felicidade ela tem que ser eterna. Então eu acho que poderia estar escrito sim que eu fui feliz com as pessoas que eu amava. Eu acho que isso é muito importante. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Rafa é diferenciado. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui da história do Rafael, fisioterapeuta, pai, né, esposo,
empresário da cidade de Paranavaí e um cara com uma história de vida muito legal que eu acho que dos que a gente entrevistou aqui, nenhum deles tinha começado a empreender aos 10 anos de idade. Muito legal, muito legal mesmo. Eu agradeço, Daniel, João, aí todo o Grupo Fatece, né, a nossa amizade aí desde o meu ensino médio, né? A maior parte foram os meus professores. O Daniel foi teu professor? O Daniel e o Gilmar. Que né? azar dele. Cara, não, isso é incrível. A gente vai ter que descobrir a idade deles, porque todo mundo nessa cidade teve aula com o Daniel e com o Gilmar. Incrível. Uma hora eu vou falar pra vocês qual é a minha idade. Vamos ver se descobre essa uma hora, né? Essa branca aqui tá entregando. Mas muito obrigado, eu que agradeço. Nós e me coloco à disposição aí. E muitos projetos virão. Projetos aí em parceria com a Fatece. Que Deus sempre nos abençoe acima de tudo. Amém. Amém. Ô, Rafa, obrigado. Eu acho que assim, parabenizar pelo empresário, por gerar empregos. A gente fala muito isso, a Fatece é uma geradora de emprego muito forte aqui na cidade. Hoje a gente tem o quê? 600 colaboradores? 600 colaboradores. E a gente conversar com um empresário que gera mais de 100 empregos também, acho que a cidade agradece muito. Sim. Continue acreditando em Paranavaí. Sim. Empreender neste país não é fácil, literalmente. Não. A gente sabe, mas continue acreditando. Obrigado pela participação. Professor, mais um? É isso aí, pessoal. Mais um Bora Falar de Negócios. E semana que vem teremos mais um empresário aqui falando um pouquinho para vocês. E lembrando que a gente não vai parar, né, professor? Não. Vai ter episódio nesse período aí, entre o Natal, o Ano Novo, o período de férias, todas as quarta-feiras nós estaremos no ar com o Bora Falar de Negócios. Ok? Um abraço para vocês. Muito obrigado. Até mais. Até.